no livro do sábio Salomão, chamado de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo de toda obra e de tudo quanto está encoberto, quer seja bom ou mal. Bendito seja o nome do Senhor. Amado ouvinte, nós estamos diante de uma exortação bíblica, e esta exortação nos é dada por um homem sábio, e por sinal, este homem, ele foi o homem mais sábio, ou um dos mais sábios que já existiu. Salomão é dito pelos estudiosos que ele, na sua juventude, escreve o livro de Cantares. Já no meio da sua idade, ele escreve o livro de Provérbios. E agora, já nos fins dos seus dias, na sua velhice, com uma vasta experiência, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E ele começa fazendo um resumo da vida neste livro, pois no capítulo 1, ele diz que tudo é vaidade. Bendito seja Deus. E no fim do livro, que também entendem alguns estudiosos que é a síntese, é o resumo, ou como se pode interpretar este livro, Salomão está dizendo que de tudo o que se tem ouvido, o fim, o resumo das coisas, de tudo desta vida, para o homem é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A humanidade dos dias odiernos tem encontrado uma dificuldade para a obediência a Deus, para se voltar para Deus. Louvado seja Deus para todo sempre, para guardar as suas instruções, para guardar os seus mandamentos. E isto, querido ouvinte, tem trazido como consequência esta sociedade doente. Louvado seja o Senhor, que nós estamos vendo doente em que aspecto, irmão? No aspecto espiritual, nós estamos vendo, louvado seja o Senhor, a sociedade dos dias atuais submergida no pecado, submergida nas práticas que ofendem. Louvado seja o Senhor, o Deus dos céus e da terra. Isto é porque os homens dos dias atuais têm encontrado dificuldade para obedecer a Deus. O conselho do sábio Salomão é que o resumo desta vida é que tudo nesta vida, o que o homem deve fazer é obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque para tanto o Deus que é o Criador do universo, que é o arquiteto de tudo, foi para isso que Ele nos criou. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Mas o homem, através do primeiro casal, melhor dizendo, lá no Éden, ele adulterou esta ordem. Ele encontrou dificuldade de obedecer às instruções de Deus, e de lá para cá a humanidade foi atingida por este mal. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Salomão continua dizendo, querido ouvinte, que
o Deus Todo-Poderoso, Ele vai trazer a juízo, ou Ele vai julgar os homens desobedientes. Louvado seja Deus, as obras que os homens fizeram. Ao olharmos para a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, nós vamos perceber que o Deus que nós pregamos nesta tarde, que é um Deus justo, que tem normas para a vida do homem, que tem dado ao homem direção através da sua palavra. Ele já aplicou algum juízo, louvado seja o Senhor, para a correção do homem, para que nós, que estamos vivos, possamos olhar e ver que de fato e de verdade, o que Salomão está dizendo, irá se cumprir. O primeiro juízo está relatado no capítulo de número 6 do livro do Gênesis. A partir do verso 5, a Bíblia vai dizer que naquela ocasião Deus olhou para a terra, e Ele que sonda o coração do homem, Ele só viu agora a maldade. E a Bíblia diz que houve um pesar no coração de Deus, e Ele se arrepende de ter feito o homem, e Ele decide agora dizimar, acabar com aquela geração. E através do dilúvio, Ele dizima aquela geração. Nós vamos ver no Gênesis 19, Deus também trazendo juízo aos moradores de Sodoma e de Gomorra. Porque aquela geração, ou os moradores daquele lugar, eles estavam submergidos na devassidão, no pecado. E o pecado ofende a Deus. O pecado do homem, o nosso pecado, é uma afronta a Deus. Eu vos disse agora há pouco que um dos motivos da sociedade ou da humanidade atual está doente espiritualmente falando, é devido à doença chamada pecado. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E Salomão agora está dizendo que Deus, Ele vai trazer juízo aos desobedientes, ou seja, Ele vai julgar, Ele vai dar o pago merecido àqueles que não se enquadrarem nos requisitos, nos parâmetros que a sua poderosa, inerrante, inefável palavra tem estabelecido para que o homem viva por ela. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Nós, a igreja, que estamos aguardando o regresso de Cristo nosso Senhor, para nos levar para a eternidade, e esta de gozo eterno. Nós temos em nosso coração uma esperança, que muito em breve nós estaremos morando no céu com o nosso Senhor. E enquanto isso não acontece, nós estamos confirmando a mensagem dita por Salomão. Deus trará juízo para esta humanidade rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos inúmeros respaldos para tanto, para dizer que isto é verdade. Ao olharmos para o livro do evangelista João, chamado Apocalipse, no capítulo de número 20, a partir do verso de número 11, Deus querendo advertir o homem, Ele dá a visão a João do juízo futuro que há de vir sobre esta humanidade. E ele diz que ele viu um grande trono, ele viu aquele que estava sentado lá, de cuja presença fugiu ao céu e à terra, e não se achou lugar para eles. João diz que ele viu grandes e pequenos. E ele diz, querido ouvinte, que aquele que não estar escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Este é o juízo de Deus. E Deus, Ele é justo.
Ele está a avisar, Ele está te convidando. Fuja do juízo, fuja da ira de Deus. Bendito seja Ele. Venha para Cristo. A igreja, nesta tarde, está confirmando o que disse Salomão e o que disse João. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. A interrogação que eu tenho para te fazer nesta tarde, meu querido amigo que nos ouve: se este juízo tão falado, tão anunciado, para que você se livre dele, para que você não seja participante dele, acontecesse hoje, na tarde do dia 11 de junho de 2023, como seria que você escaparia dele? Louvado seja o nome do Senhor. Reflita nesta mensagem, e nós te convidamos: fuja do juízo, de tudo o que se tem ouvido. A suma é: obedece a Deus, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem. Jesus quer te salvar, Jesus quer salvar a tua vida. Jesus está te dando a oportunidade de você se abrigar nos braços dele. Ele te chama, ele te convida. Fuja do juízo vindouro, da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor, através da salvação que Cristo Jesus está a te oferecer. Amém.